E esse é um dos vídeos mais especiais que eu já fiz. Ele vai ser dividido em 3 partes. Nele eu vou contar pra você como foi o meu começo no patins. O vídeo de hoje começa comigo sem patins. Começa do lado da estrada, onde essa estrada vai levar a história do meu começo. Lá atrás, quando patins para mim era algo inalcançável, eu não podia comprar. Começa na minha infância e na minha adolescência. E eu lembro muito bem, lembro como se fosse ontem. Aquele era o que eu considero o pior momento da minha vida. Eu tinha acabado de perder um trabalho que eu dediquei muitos anos da minha vida de uma forma completamente intensa para conseguir subir os degraus, para conseguir a posição, o salário, e aquilo tudo se esvaiu. Eu tinha acabado de terminar um relacionamento, um casamento de meia década, mais de meia década ali, e eu me sentia completamente perdido. E é como se eu quisesse pegar toda a minha vida, que eu sempre vivi naqueles arredores, e eu queria fugir, eu queria somente pegar um ônibus e sair do meu bairro, da minha cidade, até mesmo do meu país, para fugir de tudo aquilo que eu estava sentindo. E naquele momento da minha vida, eu não queria nada, não queria amigos, não queria família, não queria socializar, não queria desabafar, eu não queria nada. Somente ficar quieto no meu canto. E ficar no celular vendo vídeos na internet, não estava comendo direito. E eu já comecei a perceber os sinais de perigo. Perigo mental e perigo físico. E foi aí, depois de semanas dessa forma, eu comecei a rezar. Eu comecei a pedir para Deus, pedir para o universo, pedir para a espiritualidade. Porque de alguma forma eu sabia que um hobby me ajudaria. Agora, para ser sincero, eu não me lembro se é porque eu vi em algum vídeo. Eu não me lembro como foi exatamente. Mas eu tinha certeza que eu precisava de uma coisa a mais. E foi aí que eu comecei a pedir esse hobby. Comecei a fazer meditações. Meditação que eu falo é só pensar. Eu comecei a pensar o que eu gostava quando eu era criança, o que eu tinha vontade de fazer que eu não podia fazer. E me vinha na cabeça videogame, eu gostava muito de bicicleta. E a resposta não estava tão fácil, sabe? Parece fácil, mas não estava fácil. E aí, eu falei, cara, videogame, eu sempre gostei de jogar videogame. Falei, vou comprar um Xbox One na época, né? E só que daí eu parei e pensei, cara, eu já me conheço. Eu sei exatamente o que vai acontecer se eu comprar um Xbox One. Eu vou ficar mais ainda dentro de casa e isso vai piorar. Eu sabia que precisava ser um hobby e eu sabia que eu precisava ficar ativo. E depois de um tempo pensando, eu falei, cara, patins! Eu lembro que na minha infância e adolescência, eu fiquei fascinado pelo patins, porém, eu não podia comprar os bons. E eu falei, cara, é isso.
Na vila onde eu cresci, era dividido por dois tipos de família. O primeiro tipo era a classe rica e o segundo tipo era o do meu e dos meus amigos, que era a classe trabalhadora. Algo tão simples como um Yakult era parte da rotina da parte rica. E muitas outras coisas nessa época, a época do Super Nintendo, um pouco mais pra frente do PlayStation, e muitas coisas saíram nessa época. Eu lembro que a parte rica da família, das famílias tinha até bug, cara, bug! E era a classe rica que andava nesses bugs. Eu lembro até hoje, a gente olhava aqueles bugs. E foi nessa época que foram lançados os patins. E tinha o famoso rollerblade, a ABEC 3000, rodinhas de gel. E nessa época eu lembro que as famílias dos ricos, os meninos, as meninas tinham esse Yakult todos os dias, 2 por dia. E na época onde eu cresci, não era muito... Primeiro que a gente sempre foi ensinado que não é correto você pedir, emprestar ou usar nada que é dos outros. E é uma boa prática. Mas mesmo que a gente pedisse, não tinha divisão. Cara, Yakult, pedir gole de Yakult é mancada. Quanto mais um patins, a ABEC 3000, ou pedir para dirigir o bug, ou emprestar a bicicleta, naquela época não era muito comum. E foi daí que nasceu a minha grande ânsia de experimentar os famosos rollerblades, rodinha de gel. Experimentar alguns sabores também, que naquela época não era a minha realidade. Isso é muito gostoso. E é muito interessante pensar como tudo começou. E é essa a vilinha, como a gente sempre chamou carinhosamente. A vilinha onde tudo começou. A vilinha onde eu passei meus primeiros 30 anos de vida. Onde eu fui bebê, criança, adolescente e adulto. E foram nessas ruas os meus primeiros contatos visuais com o patins. E era aqui que havia a grande divisão. Uma pequena vilinha, mas uma divisão enorme. E essa é a famosa Rua do Meio. Na Rua do Meio muita coisa aconteceu. Essa foi a rua onde eu morei, a Rua Esperanto. E aqui, como as ruas são estreitas, onde circundam, essa do meio era a mais espaçosa. Sempre foi assim, muitos carros e aqui a garagem da Cometa. E eu tô olhando agora e tô dando risada. Isso aqui era o nosso gol. Aqui eu joguei muita bola. E esse gol, quem fez fui eu. Isso faz mais de 20 anos e a tinta continua aqui. Eu lembro que eu saí, peguei uma tinta do meu pai correndo, vim e demarquei o nosso golzinho. Muito rápido, porque eu não queria que ninguém visse. Joguei muito 5 deito 3 fora aqui com os meus amigos.
Tem muitas memórias aqui. E foi nessa rua que eu via a classe mais rica vinha com os rollerblades ABEC 3000, com as rodinhas de gel que não faziam barulho, e eles ficavam dando a volta nessa vila. E eu, na época, era da época da bicicleta. As bicicletas eram mais baratas, a gente conseguia comprar bastante na feira do rolo. Porém, os famosos rollerblades custavam um salário mínimo, às vezes até 2. E a classe trabalhadora não tinha dinheiro sobrando para ter bandejas de Yakult na geladeira, os videogames da época, os bugs, os patins. Isso me traz um pensamento muito interessante. Por quê? Eu imagino como todas essas pessoas estão hoje, se elas estão bem saudáveis, se estão praticando os esportes, como elas estão na vida delas 25 anos depois. Quais os hábitos que elas levaram? Será que elas estão ainda sendo as crianças e os adolescentes que eles foram? Não sei. Todas essas são perguntas. E eu cheguei em uma conclusão que eu não tive a oportunidade naquela época. O meu pai fez o que ele podia e eu até tive patins. Eu tive aquele patins todo coloridinho. Tinha verde, tinha amarelo, tinha vermelho. Usava bilha, a rodinha era plástica. Então a sensação era terrível. Então eu não usei, porque não era gostoso. Ainda mais vendo os rollerblades ABEC 3000, ABEC 3, com rodinhas de gel que não fazia barulho nenhum. E quando a gente andava com a nossa de brinquedo, tremia até o cérebro. Por mais ou menos 18 ou 20 anos, eu sempre saía dessa vila. E aí, eu andava até aqui. E eu trabalhei ali, ó, naquela loja, Galo, a loja do meu avô, da minha tia. Foi onde a minha jornada de trabalho começou trabalhando com meu pai, quando eu tinha 12 anos. E quando eu fiz 15, o meu avô me chamou para trabalhar ali. Meu primeiro trabalho foi limpar o banheiro. E o meu segundo trabalho foi limpar fitas de VHS, que emboloravam, que mofavam. Eu ganhava 50 centavos por fita. E depois eu desci para a loja e ali eu trabalhei por mais de 10 anos, mais de uma década. Eu tenho vários arrependimentos na minha vida. E um deles, acho que o mais importante, não foi por ter trabalhado. Eu trabalhei muito. Eu me arrependo de ter, não de ter trabalhado, mas de ter trabalhado excessivamente. Eu trabalhei sempre, desde que eu me conheço por gente, desde os meus 15 anos, quando eu tive o meu primeiro sonho de comprar o meu carro quando eu fizesse 18, eu trabalhei entre 14 e 18 horas por dia. Por dia. Eu deixava de fazer muita coisa, comprar muita coisa, para conseguir conquistar esses meus grandes sonhos. E eu consegui. Com 17 anos de idade, 10 meses, eu comprei meu primeiro carro. Consegui ter várias coisas, videogames. Mas para isso eu troquei toda a minha adolescência e fase adulta, porque eu fiquei nesse ritmo aceleradíssimo de trabalho dos 15, 16 até os meus 32, 34, até os meus 34. Então eu troquei toda essa fase da minha vida por isso. Mas eu não me arrependo do trabalho, eu me arrependo de ter trabalhado. Não precisa trabalhar às 18, às 16, às 15 horas por dia. Dá para trabalhar 8, trabalha 8, 9. E um segundo arrependimento que eu tenho, que eu sempre joguei videogame. Então, eu trazia trabalho para casa, depois que terminava o meu turno, eu comecei fazendo passar de vinil, né? Vinil para cassete, de vinil para CD, vinil para cassete, cassete para CD, fazer essas transposições. Então eu trabalhava o dia inteiro
das 7 às 6, das 8 às 6, pegava todo o trabalho e levava para minha casa, onde eu tinha outro estúdiozinho para fazer essas gravações e trabalhava a noite inteira, finais de semana inteiro. E nesse meio tempo, como demorava para capturar os vinis, né? A gente captura, né? A gente faz a captura dessas músicas e tal, e sempre levava lá meia hora, 1 hora para fazer toda essa captura. Nesse meio tempo, eu ficava jogando videogame. Então sempre trabalhando e jogando videogame. Por muitos anos e muitos anos da minha vida. Então, apesar de eu sempre ter sido um gamer, eu me arrependo muito de ter jogado tanto. E quando eu conheci o patins, eu pensava em uma única coisa. Por que eu não comecei no patins antes, quando eu tinha 18 anos, 17 anos de idade? Por quê? Então esse é o meu grande arrependimento. Lógico que eu sei que as coisas acontecem na hora que é para acontecer e que nunca é tarde. Eu comecei com 34 no patins, mas eu queria ter começado com 18. Ao invés de ficar sentado trabalhando e jogando videogame. E quando eu penso, olha só isso. E parabéns, você chegou até o final da parte 1 dessa história. E aí, o que você tá achando? Me conta nos comentários. Se você quiser assistir a parte 2, é só clicar e a gente se vê por lá.